Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. Meus queridos, é o seguinte, quem é esquerda, a pessoa que se diz esquerda e vai assistir esse vídeo meu, vai me achar um babacão, vai me achar um idiota, certo? E quem se diz de direita, quem se diz bolsonarista e estiver assistindo a esse vídeo, vai me chamar de comunista infiltrado, petista arrependido, certo? Mas, gente, é o seguinte, é muito decepcionante, né, você chegar à conclusão de que uma pessoa foi um péssimo representante que você escolheu. É muito decepcionante você fazer campanha e até brigar com pessoas próximas de você, certo? E tipo assim, a pessoa te decepcionar, a pessoa destruir tudo que ela prometeu. Até porque o Jair Messias Bolsonaro de 2018 na campanha era uma coisa. Quando ele assumiu o poder, ele se transformou. Tudo que nós, direita, centro-direita, MBL, por exemplo, tudo que nós acreditávamos que ia acontecer, o Bolsonaro fez questão de fazer o contrário. Então é muito decepcionante chegar a essa conclusão, que nós fomos traídos. Infelizmente é essa a conclusão. E tá aqui, né? Aqui, ó, mais uma vez o governo Bolsonaro se mostra um péssimo governo, um péssimo gestor em todos os sentidos possíveis. Na questão agora em relação aos indígenas, aqui ó, Damares pediu e Bolsonaro vetou lei de proteção a indígenas. Na verdade, vamos lá, só botando um parênteses aqui. O título da notícia é o seguinte, genocídio. Começa com essa palavra. Só que, meus queridos, é o seguinte, eu não posso falar que o Bolsonaro e a Damares são genocidas porque isso é um crime. Isso é um crime. E tem que ser apurado. Eu não posso julgá-los como genocidas se não passou pelo processo, entendeu? Em trânsito julgado. Então eu não posso falar isso deles. Ok? Aí você fala, você está defendendo o Bolsonaro. Não, meus queridos. Eu estou só sendo apenas um cidadão que segue a Constituição, ok? Mas mesmo assim é muito triste porque o Jair Messias Bolsonaro era a esperança que tinha. Eu sei, você tá rindo da minha cara, eu sei disso. Tu tá me achando um babacão, eu sei disso. Mas assim como Lula, em 2002, era o herói que ia transformar, revolucionar o Brasil, e no primeiro mandato ele até foi sim um grande gestor, certo? Não sei quantas universidades, não sei quantas escolas técnicas, né? Ele realmente foi um grande gestor no primeiro mandato, mas teve o problema da corrupção. E o Bolsonaro pegou essa carapuça da corrupção, o Lava Jato, e ele era o cara da direita, cristão conservador da direita, que ia revolucionar o país. E ele entra no governo, ele toma posse no governo, certo? E não aceita crítica. Tudo que o MBL, tudo que os youtubers, os influencers e os líderes que estavam ao seu redor falavam, Bolsonaro faz isso, Bolsonaro faz aquilo, ele começou a cagar. E começou a se aliar com o Centrão, e deu nisso, deu ruim. Tá aqui, ó. Damares, é muito triste você ver uma pessoa que você, admirava com muitas aspas, ser chamado de genocida, cara. E realmente ter sido um péssimo gestor em todos os sentidos possíveis. Aqui, ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL vetou em agosto de 2020, durante a pandemia da Covid-19, o projeto de lei que previa medidas de proteção para comunidades indígenas. O veto de Bolsonaro, no entanto, foi derrubado pelo Congresso Nacional. À época, o ex-mandatário atendeu a pedido do então ministro dos Direitos Humanos, Mulheres e Família, Damares Alves,
que alegou que os povos indígenas, quilombolas e demais povos tradicionais não foram diretamente consultados pelo Congresso Nacional. Mas, meus queridos, consultar o quê? Damares, consultar o quê? Hein? Higiene, água potável. Não tem o que perguntar. Vocês querem isso? É isso que você queria perguntar para eles? Porra! Em nota técnica, enviada pela ministra ao Palácio do Planalto, assinada em 6 de julho por Ezequiel Roque, secretário adjunto da Igualdade Social, ela pedia que Bolsonaro retirasse da Lei de Proteção dos Indígenas aos indígenas a obrigação da União, estados e municípios fornecerem itens como água potável, materiais de limpeza, higiene e desinfecção, leitos de UTI, ventiladores pulmonares e materiais informativos sobre a Covid-19. Cara, que é isso, cara? Que é isso? Que sem sentido. Que sem sentido. Apesar de Bolsonaro ter vetado 22 dispositivos da lei, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou na época que o governo adotasse medidas para evitar morte de indígenas pela doença. A última vez que Damares Alves se manifestou sobre o povo Yanomami foi em maio do ano passado. Uma menina de 12 anos havia sido estuprada e morta por garimpeiro na região de Huaycás, em Roraima. Abre aspas. Esse caso traz a questão do garimpo, mas quero lembrar que os garimpos estão em terras indígenas há mais de 70 anos, de forma irregular, e são muitas as violências. Tá, garimpo. Tá, e o que o governo federal do Bolsonaro... Esquece o passado. Foca no governo Bolsonaro. Damares, Bolsonaro, o Ricardo Salles é ele. Esse é o cara. O que vocês fizeram de políticas públicas para acabar ou diminuir o garimpo ilegal? O que vocês fizeram? Hein? Pelo contrário, né? O Ricardo Salles, naquela reunião ministerial, o que ele falou? Passar a boiada, né? Complicado. E o Bolsonaro, aqui, a Damares publicou a seguinte frase no Twitter dela. Acompanhei com dor e a tristeza as imagens que estão sendo divulgadas sobre os Yanomami. Minha luta pelos direitos e pela dignidade dos povos indígenas é o trabalho de uma vida. Mas diante de tantas mentiras espalhadas nos últimos dias, preciso esclarecer algumas coisas. Ela foi botando lá mais twitters. Aí a Élica Takimoto respondeu, né? E botou um vídeo de uma indígena numa reunião, né, entre os políticos lá numa reunião, né? A indígena, tipo, Damares, tem garimpo, não tem demarcação de terras indígenas. A indígena revoltada, tipo assim, implorando socorro. Implorando por socorro. E o que o governo federal de Bolsonaro fez? Nada. Claro que Bolsonaro respondeu, né? E vamos lá. Ex-presidente enviou uma mensagem em seu canal no Telegram com a sua versão sobre o estado de terra da terra indígena. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, respondeu neste domingo, em seu canal no Telegram, as falas ditas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último sábado sobre o suposto descaso com os indígenas durante seu governo. Bolsonaro disse que as críticas são farsas da esquerda, além de citar as medidas feitas para a população indígena. Abre aspas. Contra mais uma farsa da esquerda, a verdade. Os cuidados com a saúde indígena são uma das prioridades do governo federal. De 2019 a novembro de 2022, o Ministério da Saúde prestou mais de 53 milhões de atendimentos de atenção básica aos povos tradicionais, conforme dados do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS, o SASI-SUS, disse na mensagem que foi replicada de uma publicação do Ministério da Saúde de dezembro de 2022 durante seu governo. No último sábado, Lula e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, visitaram os povos Yanomami em Roraima e decretaram emergência em saúde no território. Em coletiva, o presidente Lula criticou a gestão de Bolsonaro com os povos indígenas. Abre aspas. Se ao invés de fazer tanta motociada tivesse vergonha e viesse aqui, quem sabe esse povo não tivesse abandonado como está. E aí? E aí? E aí? Cristão? Conservador? E aí? Direita, cristão, conservador?
né? Tá, ele fez alguma coisa pelos povos Yanomamis? Pode até ter feito, mas não foi suficiente. Se tivesse feito o básico, assim, eu sou leigo no assunto, tá? Mas eu acho que se tivesse feito o básico, não estaria nessa situação. Não estaria nessa situação que foi achado pelo governo Lula agora, ok? E olha só, esse vídeo aqui não é para defender o governo Lula não, hein? Pelo amor de Deus, não vão confundir as coisas. Eu sou crítico de todos. Eu critico o Bolsonaro quando ele falha e eu critico o Lula quando ele falha, ok? Bem, é isso. E vocês, o que vocês acharam? Vocês acham que o governo federal do Bolsonaro fez uma grande política em relação aos povos indígenas? Coloca aqui embaixo. Você acha que o Lula e a esquerda estão mentindo em relação ao governo do Bolsonaro? Coloca aqui embaixo. É isso. É isso e é isso. Esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, dê um dislike. Explica por que você não curtiu. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até um próximo vídeo, se Deus permitiu fazer mais um vídeo. Um beijo, um abraço. Fui.